A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito de duas obras, certo? Como ensinar as crianças do primário e como ensinar as crianças do maternal, da autora Ruth Wickel. E ela foi mestre, né? Ela já faleceu, já foi recolhida no Senhor. E ela foi uma mestre do ensino fundamental, inclusive é uma trilogia. Tá? Então tem também como ensinar as crianças do jardim de infância, mas esse eu não tenho. Então eu vou comentar com vocês esses dois. Mas o jardim de infância ele está entre as duas faixas etárias, certo? Então nós vamos falar especificamente do ensino cristão para as crianças da escola bíblica dominical. É isso que isso daqui vai tratar, certo? São dois materiais incríveis, três, né? Mas são materiais incríveis, riquíssimos em informações. Inclusive, quem é estudante de pedagogia vai gostar bastante dessas duas obras, certo? O que ela apresenta para nós aqui? Ela apresenta como ensinar as crianças. Então ela vai trazer nas três obras para nós o desenvolvimento dessas crianças. Então ela sempre começa o livro assim: conhecendo a criança do maternal, conhecendo a criança dos primários. É dessa forma, tá? Então ela traz para nós ali o desenvolvimento dessas crianças. Então, como é o seu desenvolvimento físico, como é o seu desenvolvimento socioemocional, certo? Como é o seu desenvolvimento espiritual. Como que a criança aprende? Inclusive, quando você vai fazer uma pesquisa sobre a autora, é muito comum a gente ouvir assim, que ela se dedicou a aprender como que as pessoas aprendiam. Olha que interessante, né? Então, ela se dedicou a entender como que as pessoas aprendem. E nisso ela vai trazer, sim, bem especificado, inclusive, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui quando nós olhamos aqui no índice, já temos uma ideia do que ela vai trazer para nós aqui. Vai trazer bastante informação. Então ela começa assim: como são as crianças, o que as crianças podem aprender? Pois é. Depois ele fala assim: que trabalhos manuais que a gente pode usar com elas. Lembrando, são classes totalmente diferentes. São crianças que estão na escola bíblica dominical, ou estão no culto à noite, né? Estão na EBF para aprender. Mas são classes diferentes. As idades são diferentes, o desenvolvimento é totalmente diferente, tá? Inclusive, ela tem alguns capítulos que ela trabalha a questão do espaço físico para atender essas crianças. Ela entende, né, a questão da dificuldade das igrejas em ter sim, um ambiente específico, principalmente para o maternal, que tem essa dificuldade, o berçário também tem essa dificuldade. Ela, inclusive, fala assim que o maternal, ele é muito encarado, assim, principalmente pelos pais, como uma parte de entretenimento, mas não é entretenimento. A escola bíblica dominical é para aprender as escrituras sagradas, aprender sobre Deus, aprender sobre o Senhor Jesus, certo? Claro, tem todas as técnicas de ensino, né? Os métodos corretos, mas tudo começa. O que a gente entende nesses livros? Tudo começa quando você, primeiramente, entende a sua chamada para o ensino e, claro, quando você conhece a criança. Aqui ela vai nos mostrar um gráfico que fala sobre a questão. Ela mostra, gente, tem bastante marcação aqui. Então, aqui nesse gráfico, ela mostra necessidades básicas, necessidades de crescimento. Então, a gente entender essas necessidades da criança. Inclusive, no momento que a gente está dando a aula, a gente vai saber como agir, inclusive. Claro, tem alguns momentos, tal, mas quando você conhece o desenvolvimento da criança, é totalmente diferente, tá? Então, sim, esse livro ele traz muita informação, tá? E o maternal, ele é lindo porque ela vai trazer a questão dos trabalhos manuais, né? Então, ela vai dar as dicas. Gente,
que o desenho é uma atividade adequada para o maternal, o desenho mesmo, dá uma folha em branco para a criança desenhar. Então aqui, isso aqui não. Pois é. Por quê? Por verdade, por causa da forma como eles aprendem. Então eu nunca posso dar desenho. Não, não é isso. Então você vai ler o livro, você vai ler, ela dá as dicas certas. Então ela vai dar algumas dicas. Quebra-cabeça. Mas é qualquer quebra-cabeça? Não. Ela explica o tipo de material, quebra-cabeça de madeira. Você pode também confeccionar, mas sempre lembrando que a criança do maternal, quem é ela? 2 aninhos e meio até 4 aninhos. É os pequenininhos. Não pode dar coisa pequena que a criança vai engolir. Tem que saber manejar as atividades. Isso é muito importante. Aí tem a questão de contação de histórias, os corinhos, instrumentos musicais caseiros que tem o som, o ritmo, o movimento do corpinho. Por isso que as crianças da cidade, pode perceber, jardim de infância e maternal, eles amam louvores que tem gesto. Já perceberam? Pois é, por causa da forma como eles aprendem. E o desenvolvimento da criança. Então, esses são os menorzinhos. Histórias que você trabalha em muitas palavras. Então, aqui ela dá alguns exemplos daqueles que tem o som, sabe? Tipo, paft, puft, né? Imitar uma pisada. Imitar, por exemplo, um cavalo. Aí você vai fazer um som. Né? Eles gostam disso e isso ajuda a fixar também o aprendizado no momento. Torna a aula mais interessante também. E tem outra coisa aqui, ela vai falar de alguns mitos. Então, entre eles, sabe aquele mito da concentração, que a criança pequenininha não se concentra? A autora vai explicar exatamente como é que funciona esse negócio. E ela contradiz inclusive ela fala, é um mito, tá? E alguns outros, tá bom? Depois, o período de atenção, que chama, tá? O mito do período de atenção. É interessantíssimo porque os 2 livros, eles vão ter lição de casa para o leitor. Pois é uma lição de casa que inclusive você pode aplicar no grupo de estudo da sua igreja, do seu departamento infantil. Então, como que se chama? O apêndice, tá? Então, no caso do maternal, a página 135, aí começa assim, nesta seção encontram-se orientações suplementares para cada capítulo, que poderão ser utilizadas no estudo desse livro em salas de aula ou em grupos de treinamento nas igrejas. Aí eu vou ler só uma pergunta, tá bom? Olha só, que interessante. Você já aprendeu algo por acaso? Na sua opinião, tudo o que aprendemos tem o objetivo de suprir necessidades? Aqui já é uma tarefa para redação, para as professoras, para as coordenadoras, as pregadoras da igreja, né, que estão ali no departamento infantil. Tem várias perguntas, tá, gente? Só li uma, só para vocês sentirem. Aí tem a parte de projetos de estudo, que aí eu vou ler só, tá? Para vocês entenderem. Leia mais a respeito do pensamento infantil na primeira infância, num livro de Piaget ou num livro sobre a teoria piagetiana. Relate suas aprendizagens ao grupo de estudos. Que já é um estudo, estudantes de pedagogia, né? Elas vão se identificar bastante aqui, vão conseguir fazer aqui essa atividade, tá? Inclusive, ela vai apresentar teorias para nós, tá? Várias teorias tem aqui, dos primários principalmente, tá bom? Então, eu já vou mostrar para vocês. Então, lição de casa. Pois tá aqui, Como ensinar o maternal. Nos primários, a gente já vai ter. Ele tem um pouquinho mais de conteúdo. Ele apresenta algumas teorias para a gente estar estudando, para a gente estar avaliando como que a criança dos primários ela aprende. Aí já é uma idade dos 6 aninhos,
até o finalzinho dos 9. Aí ela faz uma observação muito importante, principalmente no maternal, que é necessário esperar a criança ter seus 4 aninhos, ela terminar o ciclo, o ano letivo, ela fala aqui, da escola bíblica dominical mesmo. Então nós sabemos que são 4 trimestres no ano. Então, se a criança fez os seus 4 aninhos, o ideal é esperar até acabar o trimestre. E aí sim ela é introduzida, direcionada, né, para o jardim de infância no ano seguinte. Bom, pois é, ela chama essa atenção aqui, é muito interessante. Aqui ele vai nos trazer, assim, a questão, encontrando a criança dos primários, como ela aprende, como ela pensa. Aqui ela foca muito na questão da memorização, trabalhar técnicas de memorização. Pois é, histórias. Os primários amam desenhar. Eu não sabia, fazer nem ideia. Amam desenhar. Então tem várias, usar giz de cera, guache, aquarela. Ela vai assim desenvolvendo mesmo porque eles gostam, tá? Uma coisa que eles gostam. Colocar as crianças para serem ajudantes é uma fase. Olha, classe dos primários. Eu fiquei 3 anos auxiliando a classe. Eles amam auxiliar da classe. Se você falar, qual vai ser o ajudante da tia hoje? Todas as mãos levantam. Até o que não sabe o que é ser o ajudante. Às vezes ele nem tá entendendo direito. Só você falar que ele vai te ajudar a levar a oferta lá pro tesoureiro, ou ele vai recolher as revistas, eles amam ajudar. Então, é nessa fase. Alguns ainda não sabem, estão sendo alfabetizados, mas eles ainda não são letrados também, então ela vai fazer essa observação aqui. É uma fase que eu não sei onde que tá a página, ela fala que eles estão perdendo os dentinhos. E é verdade. É a classe que mais tem janelinha, os primários. Pelo menos foi o que eu observei, né? Na época que eu estive ali com as crianças. Quanta janelinha, gente. Ai, meu Deus do céu. Pois é. E aí ela vai nos apresentar. Tem uma parte aqui que ela mostra, tem o currículo. O currículo a gente sabe que ele já é preparado pelas editoras. Mas aí ela chama a nossa atenção. Como é que a gente vai preparar a nossa aula em cima do currículo, tá? Tem que ter ali aquela organização. Inclusive, ela fala que o ensino cronológico não é o mais usado. É o ensino, o ensino tópico. Então, ela mostra que tem a questão do... Tem a questão, o valor moral, e aí sim vem a introdução bíblica. Que aí, no caso, é a história bíblica. Interessante, cronológico não, seria mesmo assim. Começa pelo primeiro livro, Gênesis, né, o Pentateuco, e vem. Não é assim que funciona, tá? Então, ela vai explicar isso aqui de uma forma bem interessante, com bastante exemplos. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de algumas teorias que ela vai trazer aqui para nós, tá? A partir da página 25, esse aqui é como ensinar as crianças dos primários. Teoria do desenvolvimento, teoria da necessidade, pensamento concreto, pensamento poético, certo? Certo. Depois a gente tem a lição de casa. Pois é. O que ela apresenta para nós nas lições de casa? Ó, vamos lá. Capítulo 1. Encontre a criança dos primários. Aí ela diz, discussão. Você pode se lembrar quantas vezes um adulto tomou partido em uma briga ou outro problema social que você teve quando era criança? O que aconteceu? Que efeito isso teve sobre você? O que pode aprender dessa experiência para o seu próprio ensino? Certo? Aí qual que seria o projeto? Dentro dessa lição aqui que ela está mostrando. Escolha uma ou duas histórias bíblicas e planeje de cada uma delas um tópico de comportamento moral para ser discutido com as crianças de classes de primários. Aí ela dá exemplos, tá bom? Não vou dar mais exemplo não, vocês vão ler, certo? Muito bem, então, gente, é um super livro. Tem também, tá?
tanto nesse quanto nesse, a questão do professor, certo? Lembrando, é interessante que nesse aqui ela fala assim, ó, lembre-se, Deus escolheu você. Não tente mudar o seu jeito. Aqui vai falar da questão do amar as crianças, mas essa questão do jeito, né? A questão assim, não querer mudar. E realmente, né? Às vezes a gente pensa, puxa, mas eu não tenho perfil para trabalhar com as crianças. Mas você não tem que mudar o seu perfil. Você tem que colocar em prática a sua chamada. Você tem a chamada para o ensino cristão, você tem que efetuar. Você vai se capacitar, né? Cada vez mais você vai crescendo espiritualmente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Não pode parar, não pode assim, de alguma forma, você achar que já tá bom. Não, quando nós lemos essas duas obras é exatamente isso que a gente aprende, né? Que não pode parar, né? A aprendizagem é algo contínuo. Então nós precisamos sempre estar nos capacitando para poder efetuar a obra do Senhor com excelência. Mas essa questão mesmo do professor, ele entender qual é o papel dele, né? Aí ela fala também aqui nos primários, tem uma parte aqui muito bonita que ela vai falar aqui para nós, a questão da autoimagem, a questão de relacionar-se com as crianças, a questão do amar as crianças, a atitude mental, saúde física, professor, professora, né? Obreiros e obreiras de criança. Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde física, mental, espiritual. Se cuide, tem que se cuidar, tá? Isso que ela vai chamar bastante atenção aqui. E tem uma parte que eu tinha grifado, agora não sei. Tá aqui. E ela diz assim pra nós, ó. Assim use seu senso comum sem culpa. Você é um ser humano feito à imagem de Deus e assim são as suas crianças. Você as conhece de forma que apenas as pessoas podem conhecer e sabe o que deseja ensinar-lhes. Amém? Amém. Fica a dica para vocês. Lembrando que é uma trilogia, tá? Então, como ensinar as crianças dos primários, jardim de infância e maternal. Editora CPAD. Fica a dica da semana, né? Aproveita, né? Para entender o universo das crianças, né? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.